Estamos no dia 7 de março, quarta-feira, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos para podermos meditar a palavra do Senhor, encontro diário, que nos ajuda a conhecer profundamente ao Senhor e poder amá-lo cada vez mais. Estamos no tempo da Quaresma, tempo de preparação do nosso coração, da nossa vida, para celebrarmos bem a Páscoa, a ressurreição do Senhor. O Evangelho de hoje é o Evangelho que pode muitas vezes ser interpretado de uma forma realmente errada. Jesus, quando vem ensinar aos discípulos e ele interpreta as leis daquela época, se pode correr o risco de pensar que Jesus tenha sido um rebelde, alguém que mudou as leis da época e, portanto, não praticava as leis e criou as suas próprias leis. É uma leitura errada. Jesus não fez isso. Jesus, na verdade, não foi contra a religião que ele pertenceu, que foi o judaísmo. Pelo contrário, ele, na verdade, explicou como se deveria entender as leis que foram dadas por Deus. É isso, meus irmãos e irmãs, a mensagem do Evangelho de hoje para todos nós também. Jesus nos ensina, portanto, que tudo aquilo que nós recebemos da igreja, tudo aquilo que nós recebemos como doutrina que vem desde a Sagrada Escritura, como também na própria tradição, não são coisas que devem ser descartadas porque ou nos incomodam, porque são desconfortáveis, ou porque nós consideramos que sejam anacrônicas, ou seja, sejam linguagens que não falam hoje para a realidade da sociedade, do mundo. Não. Pensem que uma mesma linguagem, o mesmo conteúdo de doutrina temos e conservamos há mais de 2000 anos atrás. E ainda hoje essa doutrina fala para todos nós como se tivesse escrita ontem. Então, quando nós escutamos aqui o Evangelho, entendemos agora qual é a resposta até mesmo de Jesus hoje para nós. Não penseis que vir abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Então, pense, meu irmão e minha irmã, a partir do Evangelho de hoje, o que eu conheço da minha religião? Qual é a doutrina que eu acredito? Qual é o conteúdo da minha fé? O que a igreja me pede? Por que devo ter determinados comportamentos a causa dos mandamentos de Deus? O que os mandamentos de Deus significam para mim? Será que eles têm validade para que eu possa ainda vivê-los? Ou de repente não, são já palavras que foram escritas há mais de 2000 anos atrás e, portanto, não são modernas e então não falam muito para a realidade que precisa de outros mandamentos e precisa de outras coisas. Então pense e aproveite o dia de hoje, a partir do Evangelho, para poder se perguntar, o que eu acredito da minha religião e o que eu preciso, na verdade, conhecer para que eu possa amar aquilo que eu acredito dela. Nosso cristianismo, nosso catolicismo, por exemplo, quantas pessoas que, quem sabe por serem católicas, vivem de uma forma e quando mudam de religião, vivem de outra forma. Por quê? Porque justamente naquele aspecto que faltava viver no nosso catolicismo, ele conseguiu entender de uma outra forma e numa outra realidade, uma outra religião. Portanto, meu irmão e minha irmã, que esse Evangelho de hoje possa nos ajudar a poder conhecer profundamente a nossa fé, os mandamentos de Deus, para que, não mudando, mas interpretando de uma forma correta, para que possamos viver melhor a nossa fé aplicada em nossa vida. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.